Bom dia. Bom dia a todos, a todas. Desculpa a minha demora. O computador está um pouco lentinho aqui para... Eu devia ter reiniciado ele, mas... Bom dia, Heloísa, Claudinei, Davi. Agora Amanda, Gabriele. Então, gente, nesse feriado eu atendi alguns orientandos, enfim, fiz algumas coisas que não conseguiria fazer numa terça-feira, em geral, mas também gravei um material para a nossa nova página, né, da filosofia chamada Pandemônio Filosófico. E ali, eu não sei se vai ao ar hoje, eu falo um pouco sobre a visão política de Freud. Então eu vou colocar um vídeo curto de quase 8 minutos, entrando mais gente. Eu só admitindo aqui. Núbia, Sandy. Então esse pequeno vídeo sobre Freud e a política, eu vou disponibilizar para vocês também na nossa no plano de ensino ali do Black, tá? E é um vídeo onde eu falo enfim, das condições psicológicas dessas relações políticas, né? Especialmente baseado na questão da psicologia de grupo, da psicologia de massas, e como que isso funciona no contexto aí da pandemia, né? Então, todas essas relações, né, entre política, pandemia e psicologia de massas estão contempladas ali no vídeo. Eu acho que pode ser interessante para vocês darem uma olhada, tá? E, enfim, né? Nós estamos hoje falando do Maquiavel, né? Já tem bastante gente, eu acho que eu posso começar a falar um pouquinho sobre isso. Ele é o único pensador político, né, que está associado a um adjetivo, né, que é maquiavélico, né? Quando a gente fala que alguém é maquiavélico,
Na verdade, a gente está querendo dizer que a pessoa, ela, enfim, tem uma... Ops, o que eu fiz aqui? A pessoa, ela tem uma concepção, né? Ela consegue orquestrar as coisas e influenciar as pessoas e muitas vezes manipular as pessoas, esse tipo de coisa, né? Então, a gente usa, fulano é maquiavélico, né? Ele envolve as pessoas, ele traz, então, uns traços que a gente poderia chamar de traços de perversão, né? Então, ele é uma pessoa que controla as outras pessoas, e, enfim, faz as coisas acontecerem, ah, faz as coisas acontecerem à sua maneira, né? Então, na política também se fala com frequência isso, né? Que fulano é maquiavélico, né? Então, ele é o único pensador, né, político cujo nome está em uso corrente para designar um tipo de ação, e também um tipo de política, né, que sempre terá existido, provavelmente, e vai continuar existindo, independentemente de sua influência específica, né, que é uma política guiada pela conveniência, né, por questões ligadas a essa concepção do que é mais conveniente e que usa todos os meios, sejam legais ou ilegais, seja o que for, para atingir, né, os objetivos, sendo esse o objetivo tanto de um ponto de vista pessoal, quanto mesmo o engrandecimento ou o crescimento do país, né, do reino, da pátria, da mátria, da frátria, seja como for, mas também usando, né, a, a pátria a serviço do próprio político, né, ou do partido desse político, ou de ambos, né. Em geral, tudo isso funcionando ao mesmo tempo, baseando-se então em influenciar pessoas e conduzir as pessoas para os objetivos que se tem. Isso é, obviamente, um fenômeno tão antigo quanto a sociedade política, né? É isso que, por exemplo, é a crítica do Sócrates aos políticos e aos sofistas de Atenas, né? Eles apenas teriam como objetivo possuir argumentos para convencer as pessoas a fazer o que eles queriam, né? E manipular a população de Atenas com essa finalidade. Agora, se isso já existia desde sempre, né, provavelmente, e isso aparece, por exemplo, já entre os gregos, já dito, já falado, por que isso leva o nome de Maquiavel, né? Por que o adjetivo é maquiavélico, que escrevia há cerca de 500 e tantos anos atrás, né? Acontece que Maquiavel foi o primeiro, né, a escrever sobre isso, defendendo publicamente, né? Então, em livros assinados por ele e com dicas, né? Promovendo formas, né? De que isso pudesse, inclusive, prevalecer, ensinando as pessoas a agirem dessa maneira, né? Então, ele fica, vamos dizer assim, responsabilizado, né, por essa prática, sendo não tendo sido criador dela, mas tendo sido um defensor desse tipo de prática, né, que é corrente na política e muitas vezes não traz efetivamente bons resultados.
Mas, na opinião, né, de Maquiavel, seria algo defensável e que, em geral, traria bons resultados, né? Então, esse tipo de ação política, né, que usa todos os meios, sejam legais ou ilegais, para se obter resultados, é defensável, né, na opinião do Maquiavel. Isso significa que a realização desse tipo de coisa não pode ser entendida apenas em termos de política ou de história da política, em termos de renascença italiana, como era o caso da época do Maquiavel, mas apenas em termos de pensamento político, de filosofia política, de história da filosofia política, né? Então, ele se insere nessa história da filosofia política, colocando esse tipo de prática como algo publicamente defensável, né? Então, ele parece ter rompido, né, com os filósofos políticos anteriores, e eu estou falando aqui num contexto em separado, né, de Maquiavel, que na verdade ele antecede, né, os políticos, os filósofos políticos que a gente estava vendo recentemente, porque de algum modo, né, ao tratar dessas questões ligadas à política como método, né, para, enfim, praticamente para superar todas as resistências, né, e unir as pessoas em torno da liderança, diferente vamos dizer assim, de uma simples monarquia absoluta, mas uma prática que pode eventualmente unir estados em torno de um único estado, uma prática que pode convencer as pessoas a mudar a situação política atual e ingressar numa nova ordem, né, em torno de um novo monarca, que, por exemplo, no caso da Renascença italiana, você tinha diversos cidades-estado também, praticamente, no território que hoje é da Itália, né? E elas não estavam unificadas. Então, uma das preocupações que o Maquiavel tinha era exatamente com a defesa dessas regiões, né? E a pulverização do poder. Então, quando ele ensina, vamos dizer assim, né, o príncipe a utilizar-se das armas da política para superar as resistências, ele está pensando também num objetivo maior, que é a defesa do território como um todo e a sua integração, né, em torno de uma única política. Então, era como se, através da obra dele, ele tivesse a pretensão, né, de retomar aquela velha República Romana, né, dentro de uma condição nova, né, reunificando aquilo que se fragmentou com o passar do tempo, período, especialmente no período medieval. Hobbes, por exemplo, né, que veio depois, considerava a sua filosofia política, né, como uma coisa nova, né? Então, essa proposta que a gente viu do Hobbes era vista pelo próprio filósofo como uma coisa nova. Mas a política do Maquiavel era uma política que ele considerava, na verdade, uma política antiga, né? Então, se a gente vai se perguntar, né, junto com a Heloísa, se isso está relacionado também ao período que ele viveu, a gente vai dizer que sim,
Por quê? Porque a Itália, naquele período, estava fragmentada e era necessário reunir essas pequenas cidades-estado em torno de um único monarca. E ele não via isso propriamente acontecer, né? Existiam poderes, mas não existia um poder integrado. Então ele tenta recuperar, digamos assim, uma sabedoria mais tradicional a respeito das relações de poder e o que fazer para criar poder e manter poder, e ao mesmo tempo trazendo dessa tradição, né, renovar o próprio poder em torno de uma prática antiga, né? Então, é curioso. Ele é anterior ao Hobbes, né? O Hobbes tinha uma preocupação, então, com aquilo que ele chamaria de novidade. E essa novidade no Hobbes era exatamente a monarquia absoluta, coisa que, nesse contexto aí de Maquiavel, não é o pressuposto né? Não existe um contrato social mais abrangente, né? Esse contrato social está, vamos dizer assim, pulverizado na região. Desculpe, as pessoas que estão entrando aí, né? Agora, se você pega com a Bruna, né, a pergunta se por acaso tem como adaptar os conceitos de Maquiavel para a política contemporânea, no ponto de vista da política e manutenção do poder, é exatamente o que a gente vê, por exemplo, pelo menos parcialmente, né, nessa crise do coronavírus, né? Então, a preocupação, a manutenção do poder, muitas vezes, acho que eu recebi uma mensagem agora do WhatsApp que deve estar um pouco, como se diz, defasada, mas vamos observar. Enfim, com todos os fatos, né, acontecendo, o risco social e tudo mais, a gente vê que os políticos, né, exatamente a essa maneira maquiavélica, vamos dizer assim, se preocupam mais com a manutenção do próprio poder, né, do ponto de vista especialmente do poder executivo, né, que deveria agregar as pessoas em torno do combate ao vírus, e existe essa preocupação com, né, assim, praticamente prioridade 1, né, prioridade 0, de se manter no poder e vencer, né, de preferência as próximas eleições. Não importa o que mais aconteça, né? Então isso poderia se dizer que é algo bastante maquiavélico, né? Sem fazer uma crítica assim específica, a gente vê que não foi Maquiavel que fala dessas coisas assim, que a gente vai detalhar um pouco mais, mas ao mesmo tempo ele capta isso, né, da experiência, da história, e transforma isso em algo sistematizado de tal forma que um determinado príncipe poderia utilizar para fazer esse movimento que para ele era importante, né? Que é a ideia de integrar, né, racionalmente os ensinamentos políticos e, de certa maneira, né, se utilizar desses ensinamentos e justamente atualizá-los como estava na pergunta, né?
Então, Locke também, né, se a gente for pensar, ele não fala propriamente, como Maquiavel, de táticas, de práticas políticas para atingir determinadas finalidades, mas sim, como Hobbes, né, ele tenta edificar uma ideia de Estado. Então, não é propriamente também como Kant, né, uma ideia de uma sociedade justa, né, uma sociedade cosmopolita. É mais uma sociedade unida pela política, né? Então, o que ressalta nos ensinamentos do Maquiavel não é tanto uma ideia de Estado, né? Mas uma ideia propriamente de política, como fazer a, a política em si, né? Então, a gente pode lembrar também do texto da República, né? do Platão, e no contexto assim, né, de um reino imaginário, então num estado determinado, uma forma de se colocar também ali politicamente, mas ao mesmo tempo o principal que estava em jogo ali era o próprio modelo de Estado, né? Então, e a política ela vem um tanto como meio, então, para promover a justiça social, né? No caso do Maquiavel, né, você não tem como no Platão, né, uma coincidência da filosofia e do poder político, né? A, a implementação de um regime, por exemplo, dependeria em grande medida do acaso, né? Ou sorte, né? De alguma coisa assim que está de verdade fora do controle humano. Mas aí, nesse caso, é preciso, né, do ponto de vista da política, fazer com que essa sorte, com que esse destino, com que essa organização favoreça o próprio movimento da política ou do político, né? A utilizar a circunstância, seja ela qual for, com essa intenção de promover ou a chegada, né, ou a manutenção do poder. Então, é uma preocupação de natureza diferente. Enquanto os outros, né, estavam mais preocupados, né, tanto o Platão quanto os posteriores, o Hobbes e o Locke, por exemplo, estavam mais preocupados com o modelo do Estado e com a ética, né, no caso do Platão, do Aristóteles, né, do próprio Locke, do Rousseau, preocupados com o movimento, né, que permitisse esse Estado concebido existir. No caso do Maquiavel, ele inverte essa lógica, né, e por isso eu estou colocando ele um tanto à parte aqui, ele inverte essa lógica e pensa em colocar qualquer modelo de Estado, né, em prol justamente da ação política. Então, essa ação política ela seria, nesse caso, às vezes eu esqueço de incluir um participante aqui, me perdoem, também cai, né? As pessoas vão ter que voltar para a sala. Desculpe. Então, qualquer Estado, né, seja ele ideal, seja ele não ideal, seja ele monárquico, seja republicano, seja a República do Platão, seja a nossa República Federativa aqui do Brasil, todas elas poderiam ser utilizadas então pelo político, né, no caso pelo príncipe, ou pela pessoa que quer governar e dominar o Estado, utilizando determinadas
técnicas, né, determinadas maneiras de proceder para, então, obter essa, através da política, né, obter, e através do que é possível, né, dentre as situações e condições que existirem ali, né, em qualquer época, em qualquer lugar, ter um domínio sobre a cena política e, obviamente, por decorrência, sobre o próprio território e sobre as pessoas, né? Então, seja qual for o ideal envolvido, o modelo, né, a coisa tem que ser tornada real. Esse é o ponto, né, do Maquiavel. Tornar a coisa operacional e fazer convergir o ideal com o real, né? Quer dizer, aquilo que é considerado, assim, que é concebido pelas pessoas como uma coisa boa, né, ser utilizado de um ponto de vista real pelo político para obter resultados. Então, é uma coisa muito pragmática, né, em termos de ação política. E a gente vê isso, sim, ser praticado o tempo inteiro, né? E isso com muito sucesso, né, tanto anterior ao Maquiavel, quanto principalmente depois dele, que ele deu, como se diz assim, uma regra, né, uma forma para que as pessoas, né, tenham condição de fazer isso. E nesse sentido, né, o Maquiavel não está propriamente preocupado com a forma, né, das pessoas viverem apenas com o intuito de compreendê-la, como seria no caso, por exemplo, de um antropólogo. O objetivo dele é compreender para utilizar, né? Então ele fala uma coisa assim, por exemplo, né? Como sei que muitos já escreveram sobre o modo de governar, ele deve ser, então, considerado presunçoso, né, de escrever sobre o mesmo assunto e, enfim, que muitos já escreveram anteriormente. Mas a intenção dele, ele diz, né, é escrever algo útil para aquele que se interessa pela prática da política e pela arte, né, da governança. Então, a grande distância, na opinião dele, né, e ele escreve isso, entre como se vive e como se deveria viver, né? Então, essa diferença entre como se vive e como se deveria viver, né, ele precisaria ser, então, utilizada politicamente pelo homem que quer governar, justamente para conduzir as pessoas, né? Então, todos os métodos envolvidos envolvem a consideração do como as pessoas gostariam de viver e a maneira como efetivamente se vive, né? Então, teria uma lógica assim, né, de você considerar vamos dizer assim, essas aspirações, esses desejos das pessoas para fazer com que essas pessoas se agreguem em torno de você, né? A Heloísa pergunta assim, se para Maquiavel é sempre necessário que tenha alguém assumindo o poder, ou ele entende que poderia existir um governo sem alguém liderando. Aí é que está, né? Dentro dessa lógica é bem difícil imaginar, né? A gente poderia até tentar conceber isso de um ponto de vista colegiado, né? Por exemplo, não poder ser centralizado em um único líder, esse poder ser espalhado, mas ainda assim ele seguiria a mesma lógica, né, de utilizar como meio para fundamentar esse poder de um jeito ou de outro, seja em cima de uma pessoa ou de um grupo, utilizando as aspirações das pessoas. E dá para a gente, e tem uma imagem, né, antiga que se usava, que é colocar a cenoura na frente do cavalo, da carroça, para ele andar naquela direção. Então você orientando a posição da cenoura, você faz o povo andar naquela direção.
que é justamente considerar as aspirações, né? As aspirações das pessoas e, digamos assim, estabelecer um compromisso não com essa aspiração, mas um compromisso com a condução do povo, supostamente até essa aspiração. E aí você conduz o povo para onde você quer, né? Supondo que o povo esteja acreditando que está indo para onde ele quer. Então, a lógica aí, vamos dizer assim, maquiavélica, né, é essa, né? E nessa circunstância também, é um ponto importante, né? É necessário que o governante ou esse grupo, né, que queira aprender que queira aprender, né, a chegar ao poder, ele tem que estar disposto também a abrir mão, né, ou utilizar da bondade ou da maldade para com o povo na medida que isso for necessário, segundo a ocasião, né? Então, nessa política maquiavélica, né, a ocasião faz o ladrão, né? Quer dizer, se a situação pede um tipo de comportamento, o príncipe ou o líder, né, ele adota esse comportamento. Ele não vai questionar, não vai ter pruridos éticos, né? Ah, não vou fazer tal coisa porque isso vai magoar as pessoas. Ah, não vou fazer tal coisa porque isso vai prejudicar as pessoas, né? Então, assim, essa ideia, por exemplo, de que o governo se faz, né, a partir do povo, pelo povo, para o povo, isso seria mais ou menos questionável nesse contexto, né? O povo aí, ele serve como instrumento para a própria política e para a própria conquista e manutenção do poder, coisa que nós conhecemos muito bem, né? Nós conhecemos essa prática política e não é de hoje, né? Desde que o mundo é mundo, na verdade, né? Então, dentro disso que a gente estava falando antes, né, em relação a compaixão, crueldade, manipulação, o Maquiavel ele é levado então a se perguntar, né, nessa linha de argumentação, se seria melhor para o príncipe ser amado do que ser temido, ou o contrário, né? Seria melhor ser temido do que ser amado. E considerando que é difícil ser amado e temido ao mesmo tempo, né? Então, se você tivesse que escolher, é melhor escolher ser temido, né? Ao contrário de ser amado, porque ser amado depende de outros, enquanto ser temido depende só de si mesmo. Então, a única ressalva nesse contexto, né, é que você deveria evitar, de qualquer modo, ser odiado, né? Evitará o ódio, né, mas ao mesmo tempo não não se preocupará e mesmo estimulará a ideia de ser temido, né? Ser temido, ou ser respeitado, né, quase ao ponto do temor, ou colocar ameaças, né, para as pessoas terem algum tipo de reação temerosa, para tentar reavivar ou conquistar o poder, né? O ódio, por exemplo, contra si já é um problema maior, né, porque isso leva as pessoas a agirem contra você. Então, obviamente, isso não é do interesse do governante, né, do príncipe. Então, a melhor maneira para fazer isso é não atacar diretamente aquilo que é fundamental para o povo, por exemplo, a propriedade, enfim, não ter um arbítrio sobre determinadas coisas ali que poderiam despertar o ódio, né?
Mas unir as pessoas em torno de você pelo temor, isso já não seria um problema tão grande assim, muito pelo contrário. Né? É mais garantido assim do que propriamente o amor ao soberano. Né? Por exemplo, na guerra, né, a reputação de crueldade não faz mal, inclusive pelo contrário. Né? E o Maquiavel usa, inclusive, como exemplo Aníbal, né, que é um caso de grande sucesso, né, na arte da guerra, que foi sempre, né, Aníbal sempre foi obedecido, né, e temido pelos seus homens, né, pelos seus soldados, e nunca teve que lidar com motins, seja depois de vitórias ou depois de derrotas. Né? E o Maquiavel diz que isso não poderia resultar de outra coisa senão da sua desumana, né, crueldade, que também é aliada às virtudes que ele efetivamente tinha, né, produziam aquele resultado. No entanto, sem a crueldade, as virtudes não teriam bastado para surtir efeito. Né? E ele vai brincar, assim, né, jocosamente, tirar um sarro dos escritores que condenam, né, a crueldade dele, no entanto, ficam admirados com as suas qualidades, né? Por outro lado, e vai dizer que não, essas virtudes que ele tinha, elas só puderam ter algum efeito exatamente por causa da crueldade dele. Então ele defende, né, essa crueldade como principal característica desse líder, né? Desse governante, né? Aníbal, que inclusive tentou derrotar o Império Romano, embora não tenha conseguido, que tenta atravessar os Alpes, né, para atacar o Império Romano do outro lado, uma tentativa muito ousada, e que dependia, para que você conseguisse manter aqueles homens unidos, né, em torno daquele objetivo, de uma franca